Eu moro em um bairro para onde se mudaram várias famílias nas décadas de 50 e 60 para educarem os filhos em uma grande instituição de ensino que existe lá. Os filhos se formaram, se espalharam pelo Brasil e até pelo mundo, mas sempre voltam para lá, onde ainda estão os seus pais. Assim, pode-se ir a uma casa, por exemplo, num sábado à tarde e ver juntos um bisavô de 88 anos, uma filha de 61 anos, um neto de 37 e uma bisneta de 3 anos, por exemplo. Cada um com seus amores, seus dramas, suas necessidades e suas alegrias bem específicas. E todos ali, juntinhos, se amando, se cobrando e, evidentemente, tentando mudar um ao outro, tentando convencer um ao outro dos seus pontos de vista. Ao longo da vida, cada ser humano passa por fases bem distintas. E cada fase é marcada por questões muito peculiares. E no estudo desse capítulo, eu quero analisar cada uma dessas fases, com seus desafios a serem superados, com as vitórias possíveis e com as bênçãos que podem trazer também. Primeira fase que quero analisar com você é aquela que vai de 0 a 3 anos. É a chamada primeira infância. Nessa fase, os bebês passam por experiências agradáveis e desagradáveis. Mas as experiências agradáveis devem ser mais frequentes do que as desagradáveis. Nesse período, a pequena mente infantil está definindo se valerá ou não valerá a pena viver nesse mundo. Muitas vezes, uma depressão pode surgir aos 40, 45 anos como resultado das definições que tiveram lá na primeira infância, decidindo, portanto, desde aquele período que não valeria a pena viver nesse mundo. É verdade que nessa fase é importante que o bebê aprenda a tolerar a frustração. Embora ele deva ter mais experiências agradáveis, ele deve também aprender a tolerar e suportar as frustrações naturais que a vida impõe a todos os seres humanos, inclusive aos bebês. Nessa fase, as regras devem ser apresentadas de maneira bem firme, mas também de maneira amorosa e de maneira bondosa. Deus, nesse período da vida, precisa ser apresentado como um Deus forte e um Deus ao mesmo tempo bondoso e carinhoso. O segundo período que quero analisar com você é aquele período que vai dos 3 aos 7 anos de idade. É a chamada infância. Nessa fase, a criança tenta ou pode tentar assumir o controle dos pais. Nesse período, o menino aprende a ser homem e nessa fase, a menina aprende a ser mulher. Nesse período, é importante que os pais tenham boas relações uns com os outros. Alguém disse que nesse período, o maior presente que a mãe pode dar ao filho é tratar bem o pai dele. E o maior presente que o homem pode dar à filha é tratar bem a mãe dela. É um período marcado por sentimentos ambivalentes. Sentimentos como ódio, inveja, amor, gratidão estão ali, latentes e aflorando na mente infantil. É um período marcado por não só contrariedades, mas também marcado por contradições. Outro período que queremos analisar é aquele período que vai dos 7 aos 12 anos de idade, que os educadores, professores, profissionais chamam de latência. Aqui, durante a latência, o desenvolvimento intelectual se dá com bastante intensidade. Os meninos e meninas, nesse período, se transformam em pequenos cientistas. Eles são ávidos por conhecimento durante essa fase. É comum, nesse período, também as chamadas paixões juvenis. A paixão pelo professor, pela professora, por um tio, por uma tia, por um vizinho, por uma vizinha, por uma amiga da mamãe. É comum nesse período que as figuras masculina e feminina, já adultos, causem bastante encantamento na mente e no coração juvenil. As regras sociais, nessa fase, precisam ser constantemente reforçadas. E nesse período é tempo de estruturar e reforçar a ética e é tempo também de trabalhar os conceitos religiosos e morais na mente do juvenil. Nesse período, o fato de terem que passar um tempo maior fora de casa
seja na escola, seja na aula de futebol, na aula de inglês, na aula de informática, posar na casa de um amiguinho ou de uma amiguinha. O fato de ter que ficar tempo fora também fala da necessidade que os meninos e meninas têm de que se reforce constantemente as noções de convívio social, ligados à ética, à moralidade e também ligado à vida religiosa. Há um outro período que é de grande importância no desenvolvimento humano, como nós o conhecemos hoje, que é esse período que vai dos 12 aos 18 anos de idade. Um período conhecido como a adolescência ou a puberdade, se você pensa no desenvolvimento físico do menino ou da menina. É uma fase de sofrimentos por perder a condição infantil e os benefícios que a condição infantil trazia ao garoto e à garota. E é um período também de ansiedades pelas mudanças corporais. Nesse período, o corpo costuma ter primazia sobre o intelecto e questões corporais mobilizam muito tempo e muita energia do adolescente. É um período de atração sensual, um período de atração arrebatadora pelo sexo oposto, por outros meninos, por outras garotas. É um período também de tolerância zero com a hipocrisia e com a injustiça. É uma fase também de testagem da sua própria escala de valores e da escala de valores dos pais. É um período em que a geração a qual o adolescente pertence costuma entrar em conflito com a geração dos pais, dos tios e dos avós também. Nesse período, os vínculos podem ser muito transitórios. E nessa fase, há uma busca constante de modelos, há uma busca de heróis. O adolescente procura um modo, uma modalidade de ser, de estar e de viver nesse planeta, nesse mundo. Também, na adolescência, é o período do adolescer dos pais. Os pais, portanto, nessa fase em que os filhos estão na adolescência, os pais revivem psiquicamente a sua própria adolescência. E no adolescer dos filhos, os pais revivendo sua própria adolescência, eles também podem passar por crises, porque eles revivem afetivamente as lutas e os desafios que viveram na sua própria adolescência. Nesse período, uma única conversa não soluciona os problemas que os pais podem ter com os adolescentes. E veja, os pais ou professores pensam exatamente isso. Eles pensam que pelo fato de terem tido uma conversa com o adolescente, o problema já foi resolvido. Na verdade não foi. Será necessário dezenas ou talvez centenas de conversas para que se chegue a um consenso. Nessa fase também, o adolescente não escapou ao processo educativo. E por que precisamos dizer que o adolescente não escapou do processo educativo? Porque esse é um pensamento constante para os pais e os educadores. Pensam com muita frequência que o adolescente já escapou do processo educativo. No entanto, o adolescente ou a adolescente estão, em termos educativos, tomando parte do mundo que os cerca e, portanto, assimilando as verdades educativas da sociedade. E, portanto, eles irão, num período posterior, estabilizar-se com todo o aprendizado que estão tendo durante a adolescência. Os pais precisam entender que a adolescência não vai durar para sempre. E é precisamente isso que os pais acreditam, que a adolescência vai durar para sempre. Imaginam que jamais terão de volta o coração e o afeto dos filhos. Na verdade, a adolescência tem prazo de validade, como tem prazo de validade cada uma das fases que estamos estudando nesse capítulo. Quando os filhos estão na adolescência, os pais normalmente têm entre 35 e 55 anos de idade. Estão tendo que lidar com o próprio envelhecimento, estão tendo que lidar com as suas próprias doenças e ainda têm que lidar com a senilidade, o envelhecimento e muitas vezes a morte dos seus próprios pais, dos avós do adolescente. Portanto, é um período onde as 3 gerações vivem crises diferentes.